Olá pessoal, depois de discutirmos sobre desempenho, carga de trabalho, né, e a importância da carga de trabalho para avaliar sistemas computacionais, né, sejam em ambientes locais ou em ambientes de grandes núcleos computacionais, eu vou abordar nessa aula algumas ferramentas, né, para teste de carga. Tá? Então há uma quantidade, né, razoável de ferramentas que vocês podem encontrar na web, né, com características relacionadas a teste de carga, teste de estresse, né, teste de desempenho de modo geral, né, muito embora eu vá discutir, né, algumas que eu considero mais importantes aqui. Então, inclusive, nós vamos falar na próxima aula sobre uma que chama JMeter, tá? Bom, então a aula vai envolver uma discussão sobre a escolha da ferramenta, né, então visto que há diversas ferramentas para esta finalidade, né, como que nós escolhemos uma ferramenta dessa natureza, tá? Discutir também a diferença entre teste de estresse e teste de carga, tá? A palavra teste aqui ela pode ter diversas conotações, né, dependendo do enfoque, né? Então estou falando aqui teste mais no sentido de desempenho, né, performance, mas há toda uma área também de pesquisa relacionada a teste de software, né? Que não é o caso aqui, tá? Muito embora nós podemos também utilizar essa ferramenta, algumas delas, né, com característica para testar software também, tá? Eu digo a estrutura do software, enfim. Bom, também vou discutir sobre alguns exemplos de ferramentas, tá? Bom, primeira coisa, né, a escolha de uma ferramenta para teste de carga, né, ela vai depender muito das necessidades do projeto, né, por exemplo, especialmente em relação ao orçamento. Tá? Tem ferramentas que são pagas, tem ferramentas gratuitas, né, precisa levar em consideração também o tempo, né, em que esse teste vai ser feito, né. Então, em algumas situações, a teste demora horas, dias, né, para se identificar potenciais gargalos em uma aplicação, né, implantada, por exemplo, em um servidor ou vários servidores em um data center, né, ou um ambiente de cluster localizado, tá? Então, é preciso decidir, né, qual a finalidade, né, do uso da ferramenta, né, e uma vez definindo qual é a finalidade, partir para a escolha. Bom, há uma diferença sutil entre teste de carga e teste de estresse, né? Muitas vezes isso pode causar confusão, né? Se você vai testar, fazer um teste de carga na sua aplicação ou se você vai fazer um teste de estresse na aplicação, tá? O teste de carga ele é usado para simular condições normais, tá? Então nós fazemos um envio, né, de uma carga de trabalho, né? Imprimimos uma demanda bem intensa, né, por um serviço, um servidor, né, para simular as condições de funcionamento. Tá? A quantidade de dados usada nessa demanda, né, ela é a mesma estimada para um dia a dia de trabalho. Então, fazemos teste, né, em função do comportamento padrão da chegada de requisições a um servidor, né, comportamento normal da demanda, né, com o objetivo não necessariamente de quebrar o sistema, né, ou de fazer com que o sistema entre em colapso, que o sistema pare de funcionar. Tá? Então, a depender da situação, né, que é o caso do teste de estresse, né, se o seu serviço ou sua aplicação não estiver muito bem dimensionada, né, ou os servidores que armazenam essa aplicação, se eles não estiverem muito bem dimensionados em relação à quantidade de memória, a quantidade de CPU, né, a aplicação pode exigir muito desses recursos, né, e em conjunto com a demanda pode colocar o sistema em colapso, né, e aí a gente não está falando de teste de carga, sim falando de teste de estresse. É que pode, o teste de estresse, um teste de carga ele pode ser inclusive considerado um teste de estresse, né, se a carga que eu estou utilizando, né, suprime rapidamente, né, os recursos desse servidor, né, onde tem implantado a aplicação, e aí a aplicação cai. Mas não é o que acontece de forma geral, né? Logicamente, quando uma aplicação vai ser colocada para ser utilizada pelos usuários, né, o arquiteto da solução certamente já pensou nessas possibilidades, né, e descreve, né, o quanto de recurso computacional essa aplicação precisa para ela não parar de funcionar em função de qualquer carga de trabalho, né, com centenas ou milhares de requisições. Tá?
Então, existe um dimensionamento inicial para evitar que isso aconteça. Então, só resumindo aqui, o teste de carga ele não tem como objetivo quebrar o sistema. O teste de estresse, por sua vez, ele tem como objetivo, né, testar o comportamento do sistema simulando condições extremas. Então, nesse caso aqui, eu vou imprimir uma carga de trabalho, um conjunto muito grande de requisições, né, em períodos de tempos muito curtos, né? Então, não necessariamente o que vale é a quantidade de requisição, né, total, mas o número de requisições por unidade de tempo, né? Então, se eu tiver muito mais requisições com intervalo de tempo muito curto chegando no meu sistema, e o sistema não está devidamente equacionado do ponto de vista de uso de memória, CPU, disco, né, e de rede, né, o sistema pode, né, cair. Tá? E aí, sistema, a gente pode considerar a aplicação, a gente pode considerar, por exemplo, se você tem um servidor de DNS local, né, que em geral também não tem ocorrido mais, né, os servidores de DNS eles são utilizados, servidores de DNS externos, justamente para evitar esse tipo de problema, né. Então, dependendo da situação, né, a aplicação pode entrar em degradação. Tá? E uma outra característica é que nesse teste de estresse, ele só vai finalizar quando, né, todas as requisições foram geradas, né, até o sistema falhar, né, se ele falhar. Tá? Porque há muitas tentativas de teste de estresse, né, que pode não levar a nenhuma degradação do sistema, que pode indicar, né, que os recursos provisionados para aquela aplicação foram devidamente organizados. Tá? Então aqui a gente tem claramente que o objetivo é tentar quebrar o sistema. Tá? Há ferramentas, por exemplo, para fazer teste de estresse exclusivamente diretamente na aplicação. Há outras ferramentas que permitem olhar, por exemplo, para a rede de computadores, né, para a rede em si, né, então injetar muita carga na rede, identificar como é que a rede pode impactar, né, no tempo de resposta total, né, da aplicação. Tá? Então é possível pensar em testes dessa natureza, inclusive. Embora, né, o objetivo final sempre é atingir a aplicação. Bom, dentre as ferramentas, eu listei algumas aqui, tá? Então há uma oferta muito grande delas, né? Existe essa aqui, Stress Tester, né, que tem como função oferecer uma análise extensa do desempenho de aplicações web, né? Então ela tem um foco aí em aplicações web, né? Além de resultados em formato de gráfico. Tá? Então é muito importante que a escolha da ferramenta seja feita com o objetivo de você conseguir extrair informações sobre o processo de teste, né? Seja teste de estresse com teste de carga. De modo que você possa acompanhar o comportamento, né, da aplicação em função dessa demanda de carga de trabalho, em função desse teste. Tá? É sempre melhor ver isso de forma visual. Embora todas as ferramentas armazenam resultados de teste em arquivo de log, né, que você de alguma forma deverá, né, formatar para extrair novas informações. As ferramentas mais robustas já apresentam vários dashboards, né, para a gente ver isso em tempo real e você consegue identificar. Algumas, inclusive, emitem alertas em relação ao uso do recurso, né, então você pode fazer checkpoints, né, e identificar esses pontos de parada, né, durante o teste, né, é muito interessante também. Ela é relativamente fácil de utilizar, né, é bem intuitivo e não precisa de scripts, né. Você não precisa desenvolver um teste programando scripts, né, que é o que acontece em algumas outras ferramentas. Tá? Então, de modo geral, grande parte dessas ferramentas elas são gráficas, tá? Embora algumas de modo texto também. Tá? E muitas delas, inclusive, se integram a outras ferramentas, né, que constroem gráficos, que constroem dashboards em tempo real, que é o caso de uma ferramenta bastante utilizada atualmente, que é a Grafana. Né? Bom, outra ferramenta bastante utilizada, conhecida, muito robusta, né, e de código-fonte aberto, é chamada de JMeter. Tá? O JMeter é uma ferramenta que é escrita em Java, então você precisa ter a máquina virtual Java instalada no seu ambiente para fazer esse teste. Né? Então ela vai utilizar a JVM para criar um pool de requisições, por exemplo, se a gente for testar uma aplicação web, né, e injetar esse pool de requisições para o sistema-alvo. Tá?
O objetivo é realizar uma grande gama de testes, né, como carregamento, funcionalidade, teste de estresse. Então essa é uma ferramenta em particular que ela oferece tanto teste de carga quanto teste de desempenho, né? Então é uma ferramenta bastante robusta. Nós vamos discutir um pouco dessa ferramenta na próxima aula, tá? Também vou deixar um material para vocês de como fazer a instalação e a configuração dessa ferramenta, tá? Para vocês testarem, por exemplo, aplicações web, testarem site, né? Então, a gente faz um teste simples assim de como que a gente, qual é o resultado de um envio, por exemplo, é um teste bem simples mesmo. O resultado do envio de uma requisição para um site de conteúdo na web, né? Então, ela abre uma conexão TCP, envia uma requisição HTTP para o servidor e retorna, né? E você tem todo o resultado desse teste, né? Em relação à mensagem que foi enviada, em relação à mensagem que foi recebida. Se a mensagem não foi processada, ela te registra um erro, enfim. Então você consegue organizar todas as informações em relação ao teste. Logicamente que isso não é um teste de carga, mas um teste mais de funcionalidade, né? Para ver se o servidor está online, se ele está ativo ou não, enfim. Mas é possível, né? Abrir centenas de conexões, né, localmente e realizar um teste de carga aí com centenas ou dezenas de requisições para esse sistema-alvo. Tá? Para usar esse tipo de ferramenta, né, para fazer teste de carga, você precisa ter relativamente uma boa quantidade de memória, né, e de núcleo de processamento, né, no seu ambiente-alvo, né, especialmente se você vai fazer um teste usando o seu notebook, né, ou o seu desktop, né, porque ela vai abrir muitas conexões, né, e gerenciar essas conexões tem um custo para o sistema operacional. Grandes testes feitos para atingir aplicações na nuvem, né, são feitas por, digamos assim, um aglomerado de máquinas, né, inclusive em redes diferentes, né, como se fosse uma federação de máquinas que vão imprimir uma carga de trabalho para o sistema. Então você consegue fazer isso, né? Por exemplo, você cria uma rede, né? Um botnet, né? Que fica gerando carga para aquele sistema, digamos um botnet do bem, né? Totalmente configurado e ajustado para implantado em diversos servidores espalhados pelo mundo, que em determinado instante, né? Com base no seu comando, vai gerar uma carga para um sistema-alvo que você está controlando, logicamente, né? E aí, com isso, a gente consegue simular um comportamento bem mais próximo da realidade, né? Para ver como é que o sistema se comporta. Especialmente porque essas requisições são provenientes de diversas fontes que estão espalhadas, né, por várias localizações do globo, né? O que dá uma credibilidade maior para o teste, né? Ao invés de você fazer isso usando uma única fonte de geração de carga, né? Que é o caso, né, que o pessoal mais faz, né, embora não seja uma abordagem mais adequada para fazer isso, né? Embora com muitos recursos de processamento local, você pode simular centenas, milhares de conexões. Tá? Bom, uma outra ferramenta conhecida é chamada Gatling, né? Que também é uma solução de teste de código aberto, né? Projetada para teste de carga contínuos e se integra a todo o seu fluxo de desenvolvimento, né? Então, tem a possibilidade de você gravar testes feitos por aplicações web, né, gerar relatórios, analisar esses relatórios de teste, enfim. Tá? Você pode, com o Gatling, emular tráfego pesado, né, para aplicação, né, obter relatórios, com isso encontrar potenciais falhas, né, ou erros, né. Também permite teste de capacidade, teste de imersão, teste de estresse, né, em todo o processo de integração contínua e desenvolvimento contínuo, né, que é bastante conhecido aí como CI/CD, tá? Então você pode injetar carga sob demanda, né, programar como a carga vai ser gerada para o sistema, né, lidar com relatórios, atingir, né, serviços, né, que tem API pública, né, então simplesmente você se conecta naquela API, né, e envia carga de trabalho para um sistema-alvo com base naquela API, né, e também você pode pensar em gerar uma carga de trabalho, né, fazendo um cluster distribuído, né, como eu comentei anteriormente, né, uma rede de geradores de carga, né, que vão imprimir uma carga de trabalho para esse sistema-alvo, né, de forma totalmente distribuída. Bom, então para finalizar, essa é a bibliografia utilizada nesta aula,
tá? Recomendando novamente, como eu tenho feito em todas as aulas dessa disciplina, né? A participação nos fóruns, né? Fazer leitura do desafio da semana, tá? Discutir com seus colegas e também realizar a atividade avaliativa. Tendo dúvidas, né? Procurem os facilitadores da disciplina. Até a próxima, pessoal. Música